Olá a todos. Hoje gostava de vos falar de um aspecto que de vez em quando me vem à minha cabeça e que tem a ver com a tolerância na nossa sociedade. Como todos nós sabemos, o homem é um ser naturalmente belicista, somos naturalmente conflituosos e isto vê-se nas mais pequenas coisas. Nós normalmente, nessa matéria acho que não evoluímos muito, continuamos a aplicar muito a máxima de olho por olho, dente por dente. Mas a verdade é que as sociedades evoluíram, as culturas evoluíram, e hoje a realidade em que vivemos não é exatamente a mesma realidade em que vivíamos no passado. Consideremos que seja um século, 2, 5 ou 10 ou 20 séculos atrás. Aquilo que é verdadeiramente importante é perceber e deixar de ter um pouco aquela ideia que a tolerância é confundido como um sentimento dos fracos e que realmente fortes são aqueles que respondem exatamente na mesma medida e se possível até incrementando a escala de agressividade. Quando em boa verdade, e se nós pensarmos, eu vou-vos dar apenas dois exemplos que eu acho que são mais do que elucidativos. Um deles é Mahatma Gandhi e o outro é Nelson Mandela. Se há dois exemplos de duas personalidades que souberam reagir a situações extremamente adversas com um comportamento que não tipifica de todo o olho por olho, dente por dente, antes pelo contrário, com um sacrifício pessoal muito grande, mas com um resultado global bastante positivo em ambos os casos. E isto também vem um pouco a propósito, embora hoje em dia, ou neste dia em que estou a gravar, nestas semanas, não se tenha falado muito disso, ou não se anda a falar muito disso, mas todos nós temos presente que nos últimos meses ou nos últimos anos, em alguns países na Europa, se tem discutido a proibição, por exemplo, da utilização das vestes islâmicas, designadamente pelas mulheres, alegando condições de segurança, mas acima de tudo alegando que aquele velho ditado em Roma ser romano. E aquilo que muitas vezes me assalta, e embora sabendo que a reação mais fácil e mais imediata e mais instintiva é ai, se no teu país me fazes assim, então no meu país eu vou-te fazer assado. A verdade é que a sociedade europeia tem que mostrar que nessa matéria também evoluiu muito mais. Ou seja, se as sociedades islâmicas em que o Estado e a religião se confundem, aspecto que nós já damos por adquirido, porque a religião e o Estado não podem ser a mesma entidade. A verdade é que, se não são tolerantes connosco no país deles, aquilo que nós devemos mostrar é precisamente o contrário, pois se vierem ao nosso país, não só nós temos a nossa cultura e a nossa maneira de estar, como ainda aceitamos a vossa e conseguimos conviver com ela. E nós, portugueses, pela nossa história, eu acho que somos o povo ideal e temos a sociedade ideal para dar esse exemplo, para dar um exemplo de tolerância multicultural, de capacidade de integração de diferentes comunidades com diferentes costumes, com diferentes hábitos, desde que, naturalmente, uns não se ofendam aos outros, especialmente, e não gerem reações de violência. Ou seja, tentemos ser líderes
nessa matéria, mostrando inclusivamente ao resto da Europa, aquela Europa que nós até consideramos que é a Europa mais evoluída, a Europa do Norte, do ponto de vista social, mas que tem uma tendência, muitas vezes, para ter um conjunto de regras que eu vou chamar muito higienizantes, quando na verdade aquilo que nós devemos ter é a capacidade nas nossas sociedades fazermos uma integração desta multiculturalidade, desta capacidade de todos poderem professar o que querem professar, vestir o que querem vestir, sem se incomodarem mutuamente. E, portanto, a mensagem que eu gostava de vos deixar é que eu pessoalmente acredito, ao contrário da maioria das pessoas, pelo menos de muitas pessoas, que a tolerância nas sociedades, a tolerância nas diferentes culturas, ou às diferentes culturas, aos diferentes hábitos, não é uma postura de fracos, mas antes pelo contrário, é uma postura de fortes, de evoluídos e que geram naturalmente sociedades muito mais integradoras, sociedades muito mais positivas, sociedades muito mais abertas, sociedades muito mais globais, que ao fim e ao cabo é o grande movimento que nós vivemos hoje em dia, que é o movimento da globalização, em que os países começam, ou muitos aspectos dos países começam a deixar de fazer algum sentido quando o mundo se torna pequeno demais para tantos países. Portanto, sejamos num mundo global cada vez mais tolerantes, porque é certamente esse o caminho para uma sociedade muito mais evoluída. E pronto, deixo-vos esta mensagem, não deixem de pensar nisto, se quiserem comentar, comentem, e até um próximo vídeo.